Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade tão rica que Ele nos concede de mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Nós estamos tratando sobre os 10 mandamentos. É uma série de 10 estudos. Cada um dos estudos nós estaremos analisando um mandamento. Domingo passado nós tratamos sobre o primeiro mandamento, que é não ter outros deuses diante de mim. E hoje nós vamos dar mais um passo, avançarmos um pouco mais, vamos tratar do segundo mandamento. Então nós vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de Êxodo, no capítulo 20, dos versículos 4 ao 6. Dos 4 ao 6. Êxodo 20, de 4 a 6. Depois vamos ter uma palavra de oração, pedindo orientação do Espírito para nos orientar nessa reflexão. Vamos então ler a palavra. Êxodo, capítulo 20, de 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Pai Santo, nós te damos muitas graças por esse tempo, Pai, que vamos passar aqui diante do Senhor, meditando na tua bendita e santa palavra. Pai Santo, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de teu Filho Jesus. Pai, fala conosco, nós desejamos e ambicionamos ouvir a tua voz, de uma maneira que nós sejamos tratados, restaurados, regenerados, edificados, vivificados e avivados pelo teu Espírito na revelação da tua palavra. Fala com cada um de nós, nós oramos, agradecidos, em nome de teu amado Filho Jesus, o nosso glorioso Salvador. Amém. Queridos, hoje nós vamos tratar então deste segundo mandamento, que é: não farás para ti imagem de escultura. O primeiro mandamento, que nós estudamos domingo passado, ele vai lidar com o quem da adoração. E hoje, este segundo mandamento vai lidar com o como da adoração. Agora, é importante nós sabermos de algo fundamental, que Deus, ele é Espírito. Sendo Espírito, então importa que todos os seus filhos, que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Deus, ele não tem nenhuma forma. Um espírito não tem forma, né? Então Deus, com relação a este mandamento aqui, ele tem uma preocupação, ele tem um zelo, ele tem um cuidado com o nosso coração. Por isso, ele instituiu o segundo mandamento, né? Agora, para aqueles que são adoradores de ídolos, existem muitos ídolos, né, na vida das pessoas, porque o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de fabricar ídolos. A mente humana, ela é muito fértil, ela é fecunda, porque ela tem uma capacidade muito grande de criar ídolos.
Nós vamos analisar aqui futuramente e vamos verificar que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Mas, amados, o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Ídolo pode ser você mesmo pode ser uma amante de você mesmo. O ídolo pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, o seu marido, pode ser o seu carro. São essas imagens que nós normalmente temos uma tendência muito grande em adorar. Ídolos envolve a questão da imagem de escultura, a questão da idolatria. E os idólatras, eles não terão final alegre. O final de todo idólatra, a palavra fala que é no lago que arde com fogo e enxofre. Aquele texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, vai dizer exatamente isto. Lá diz o seguinte, que quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, que é a segunda morte. Então, amados, muitos evangélicos têm uma tendência de criticar os católicos porque eles adoram imagens. Mas não há nenhuma diferença entre óleo e água, né? Papa com pastor, templo com arca, né? Os evangélicos também são, na maioria das vezes, aqueles que não têm um discernimento, aqueles que não foram regenerados, que não passaram pela cruz, eles têm uma tendência de adorar o pastor, de adorar muitas vezes até a igreja na qual eles frequentam e defendem com unhas e dentes. É bastante interessante nós analisarmos e verificarmos essa questão aqui, sobre não farás para ti imagem de escultura. Agora, é interessante que nós saibamos, meus amados, que idolatria não consiste apenas de pau e pedra, mas qualquer coisa que você ame mais do que o Senhor. Por exemplo, tem a astrologia, existe os ídolos, do coração, existe o humanismo, existe o hedonismo, que o prazer é o supremo bem da vida, lá em 2 Timóteo 3,4 ele vai dizer exatamente isso. Então, amados, é importante que nós saibamos que Jesus, ele é a perfeita imagem de Deus. Então, nós devemos adorar ao Senhor. Se você ler com bastante cuidado em Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai dizer que ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus, nesse versículo aqui, 3 do capítulo 1 de Hebreus, vai mostrar que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem de Deus. Quando fala imagem, não é algo exterior, mas de caráter interior. Quando nós temos a imagem de Deus em nós, é a pessoa de Cristo que habita em nós, é o caráter de Cristo. Lá em João 14, verso 9, quando Jesus respondeu uma pergunta de Filipe, porque Filipe havia perguntado para Jesus, para que Jesus mostrasse o Pai. Isso já era o suficiente, já bastava para ele. Aí Jesus virou-se para Filipe e disse o seguinte: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, amados, hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos caminhar um pouquinho aqui, analisando este segundo mandamento, porque este aqui é o segundo mandamento mais extenso entre os 10 que está ali em Êxodo capítulo 20. E muitos pensam que este segundo mandamento, ele é semelhante ao primeiro, mas ele não é. Deus, na sua inteligência e sabedoria, não faria o segundo mandamento como uma repetição do primeiro. Deus é muito sábio. Agora, neste segundo mandamento,
nós aprendemos que Deus é diferente de tudo que Ele criou. Por isso que imaginar aí o ser divino e comparando a qualquer coisa criada neste mundo é representá-lo equivocadamente. É você limitá-lo. É você concebê-lo como algo menor do que ele realmente é. Por isso que isso se torna, então, uma ofensa ao Criador. É por isso, meus irmãos, que o zelo divino, ele é apresentado como motivo de proibição da confecção de imagens dele. O nosso Deus, o nosso Pai, ele é zeloso para proteger a sua própria honra. Por isso que, muitas vezes, ele fica irado quando a sua glória é diminuída ou quando o seu caráter é falsamente representado. Portanto, meus amados, Deus, é bom lembrarmos que Ele é Espírito. E se Ele é Espírito, Ele não tem um corpo físico e nem é feito de nenhuma espécie de matéria. Ele não tem forma, não é mensurável e também não possui qualquer tipo de aparência, né? Por isso que tudo aquilo que nos toca neste mundo e nos traz prazer é idolatria. É idolatria, aquela idolatria que nós chamamos que é do coração. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20, o versículo 7, que diz assim, olha só. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que se agradam seus olhos, e não vos contamineis, com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. E bem pertinho aí, e aqui em Ezequiel também vai falar de uma forma tão clara que existem os ídolos do coração. Quer ver aqui nesse mesmo Ezequiel, no capítulo 14, Ezequiel 14, do versículo 3 e 4, a Bíblia vai dizer assim, Ezequiel 14, versículo 3 e 4, a palavra fala assim, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Está vendo aqui? Então, amados, aquela pessoa que ama a idolatria se parece exatamente com aquilo que ele ama. Os ídolos, eles são, em primeiro lugar, eles são gerados, são criados ali no coração do homem. O coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12, nós temos uma declaração importante aqui, que vai mostrar que o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das suas palavras ouvistes, porém, além da voz, vamos prestar atenção agora, não vistes aparência nenhuma. Presta atenção, quando Deus falou no meio do fogo, então, eles ouviram a voz de Deus, mas não viram aparência nenhuma. Então, por que eles começaram a criar, a levantar ídolos? Porque existe aqui aquela idolatria do coração, porque, amados, o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Então, ou nós nos voltamos inteiramente para Deus, para seu Filho, para seu Espírito, ou então, se não for desta maneira, nós estaremos criando ídolos em nosso coração. Vocês se lembram que lá no primeiro mandamento nós vimos a exclusividade solicitada por Deus a cada um de nós, vocês se lembram? Agora aqui nesse segundo mandamento, meus irmãos, Deus ele deixa evidente que ele é o único e não existem outros deuses semelhantes a ele. Porque o segundo mandamento não é uma proibição à adoração de outros deuses ou de ídolos, mas uma afirmação de que não existem outros deuses. Porque, na verdade, meus amados, os outros deuses são fabricação da mente humana, ou seja, são ídolos.
E Deus, ele não está competindo com outros deuses, simplesmente porque estes outros deuses não existem. E Deus, ele também não está preocupado com rivais. Talvez alguém pode perguntar: olha, pastor Cláudio, se Deus não está preocupado com rivais e não existem outros deuses, qual o significado do segundo mandamento então? Por que o segundo mandamento? Eu vou lhe responder. Porque a preocupação do Pai, a preocupação divina aqui, não é com outros deuses, mas sim com o nosso coração. O nosso coração, ele é perverso, ele é enganoso, ele pode se endurecer com o engano do pecado. Irmãos, como eu já disse aqui anteriormente, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós temos a enormidade e capacidade de adorar aquilo que não existe. Por exemplo, hoje se vê muito dentro das igrejas evangélicas a chave de Davi, né? Olha, a chave de Davi é um patuá dentro das igrejas evangélicas. Isso é a macumbaria da mais requintada, né? Muitas denominações a gente vê que dia tal vocês venham fazer um clamor no interior do peixe, porque eu não quero ser vomitado como foi Jonas, né? E tudo isso é idolatria, é que substitui Deus. As pessoas não creem no Senhor, não creem na sua palavra, então elas buscam artifícios para criar essas idolatrias, esses acessórios. Queridos, isso Deus abomina, Deus detesta. Ele disse: não farás para ti imagem de escultura. Temos hoje a unção da água. Queridos, isto não existe na Bíblia. Óleo ungido, misericórdia, onde é que está escrito isso na Bíblia? Óleo ungido, o óleo da unção lá no Antigo Testamento, era uma figura do Espírito no Novo Testamento. Hoje, quando uma pessoa crê que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, ela tem a unção de Deus no seu coração. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 27, a Bíblia vai dizer assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vocês estão vendo aqui? Então a unção, o Espírito Santo vem habitar em nós quando cremos no Evangelho. Aí que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse texto está tão claramente relatado lá no na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, nós só seremos selados, esta unção só vem para dentro daquele que creu no Evangelho, porque fala aqui, vocês vão estar sim em Cristo, mas depois que vocês ouvirem a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, se vocês crêem nele, aí sim que vocês serão selados. Caso contrário, não existe cristianismo verdadeiro, não existe cristianismo se nós não crermos como está escrito na palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão tendo experiências extrasensoriais, estão tendo muitas visões de muitas coisas, né? E se esquece de que o que importa é nós cremos na verdade da palavra de Deus. Tem muitas pessoas aí em busca de quebra de maldições. Amados, quando Cristo morreu na cruz, todo aquele que creu que foi atraído, que foi crucificado, que foi morto com Cristo, que foi ressuscitado com Cristo, ali no corpo de Cristo, na cruz, todas as maldições foram quebradas. Agora, quando uma pessoa não crê na obra da cruz consumada por Cristo no Calvário, elas, quando deixam de crer nesse fato, começam a buscar artifícios, começam a buscar subsídios, começam a buscar todo tipo de acessório para que então ela possa aplacar a sua consciência que não foi libertada, porque ainda não creu neste evangelho maravilhoso de Cristo crucificado. Lá na cruz,
todas as maldições. A palavra fala em Gálatas 3 que Jesus se fez maldição em nosso lugar, com a finalidade de quebrar toda a maldição. Toda a maldição ficou lá na cruz, no corpo de Cristo. E lá na cruz, o Pai julgou o meu e o seu pecado nele, para que nós não ficássemos aí atrás de criar imagens, idolatrias, mas que nós adorássemos a Deus em espírito e em verdade. Olha, amados, eu vejo tantos evangélicos, já vi tantos, aqueles que se dizem evangélicos, se prostrar em idolatria diante da arca. Olha, vocês podem vir, se prostrem aqui diante da arca. São pessoas que são conduzidas, guiadas por homens e não pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, ele sempre vai nos guiar a toda a verdade. Ele nunca vai se contradizer a verdade. O Espírito Santo sempre irá concordar com a palavra. Agora, todas as experiências que não têm um fundamento escriturístico, ele deve ser recusado. É abominável, ainda que faça chover milagres e experiências grandiosas e maravilhosas e arrepiantes. Eu sei que existem muitas pessoas que não concordam com este fato, porque não creem na suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Paciência, nós não temos que forçar ninguém a crer, nós temos que anunciar a verdade da palavra na sua inteireza, doa quem doer. Eu sei que a verdade dói, machuca, mas ela é a única que cura, que sara, que restaura plenamente a vida do pecador, né? Mas o ser humano, coração do homem, ele é uma fábrica de ídolo. O homem tem uma capacidade muito grande de adorar aquilo que não existe. Muitas pessoas se curvam diante do nada, estão venerando aquilo que não é absolutamente real. Portanto, você que me escuta nessa oportunidade, lembre-se de que Deus não está preocupado com a concorrência, meus amados, pois não há concorrência. Sabe por quê? Porque Deus é único, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é inigualável em força, em majestade e poder. Quem pode concorrer com Deus? Agora, o que preocupa o nosso Senhor é o coração humano, que é uma fábrica de ídolos. Por isso aquele texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso 39, diz o seguinte. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, assim está escrito: por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Não há. Se você ler a Bíblia com bastante cuidado, você vai descobrir que ídolo, ele é nada. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, versículo 4 e 6, ele vai dizer que o ídolo é nada. Essas imagens que são criadas aí pelos homens, pelas mulheres, é nada. A palavra fala assim, 1 Coríntios 8, 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Está vendo? E no versículo 6 ele diz o seguinte: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Agora, quando nós saímos da centralidade da palavra de Deus, a nossa tendência é criar ídolos, criar imagens e nos prostrarmos diante dela. Por isso que o segundo mandamento é a preocupação com o Senhor em nosso coração. Então, Deus, eu tenho certeza, você também que crê na palavra pode ter essa convicção e sabe disso, que nosso Pai, Ele nunca pediu que nenhum de seus profetas fizesse uma imagem dele. Nunca Ele pousou para nenhum escultor ou pintor lhe fazer um autorretrato dele. Nem mesmo Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, Ele instruiu os seus discípulos a guardar alguma forma ou semelhança dele. Não, Ele nunca fez isso. Outros personagens históricos, eles deixaram aí as suas estátuas e imagens que podem até hoje ser vistas nos mais famosos museus do mundo inteiro. Mas não há nenhuma imagem de Deus, o Deus da Bíblia. Nós vemos hoje muitas conjecturas
expressões aí da suposta aparência de Jesus, decorrentes da imaginação de artista. Isso nós podemos ver claramente. Isso é verdade. Mas imagem fiel de Cristo não existe. Amados, está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 25, nós temos a seguinte declaração. Abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25, assim diz a palavra de Deus. Olha que interessante. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomará para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então, o perigo das imagens de escultura é que as pessoas ficam enlaçadas. Uma vez que você queima as imagens de escultura, não cobice a prata e o ouro, porque esses objetos podem enlaçar a tua alma, né? E outra coisa, Jeremias capítulo 2, verso 5, a Bíblia vai dizer que os ídolos, eles são nulos. Jeremias 2,5, assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornaram nulos eles mesmos. Está vendo aqui? Então, os ídolos são nulos, e aqueles que de fato não confiam no Senhor se tornam nulos como os ídolos, porque abandonam o Senhor e começam a crer numa idolatria. Alguém já disse que a idolatria, ela é irmã gêmea da superstição. Superstição é atribuir poder a alguma coisa. Muitas pessoas acreditam que pé de coelho dá sorte, que pirâmide energizada, ela energiza ali o ambiente, e que cristais trazem bons fluidos, que aquela figa, afasta o mal olhado. Agora, existem superstições entre os evangélicos também. Por exemplo, a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima de uma mesa no meio da sala, o plástico da igreja no vidro do carro, não permitindo que o carro seja roubado, bater na madeira e dizer, isola. Amados, tudo isso é superstição. Tudo isso são criações da imaginação humana que Deus detesta, que Deus abomina, porque é idolatria, uma forma categórica de idolatria. Não foi por acaso que Deus nos deu o segundo mandamento. Ele sabia da tendência humana de idolatrar e criar ídolos para si. Irmãos, por que Deus proibiu a adoração de imagens? Sabe por quê? Porque Deus se revelou pela palavra e não por imagens. E as Escrituras nos trazem informação, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 16, ele diz assim, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Mas nós sabemos que eles estão criando aí imagens a respeito de Deus. Eles não viram lá no Monte Horebe, quando Deus falou no meio do fogo, não viram nenhuma aparência, não viram nenhuma forma ou semelhança de homem e de mulher. Mas ele está dizendo aqui, olha, vocês cuidado, vocês guardam com bastante cuidado a vossa alma. O que é a alma? A nossa alma, meus irmãos, ela é um perigo muito grande. O que é a alma? A alma está relacionada à nossa mente, à nossa vontade, à nossa emoção, A função da mente é conhecimento, é saber, é lembrar. E a função da vontade é buscar, é recusar, é escolher, E a emoção é o amor, ódio e alegria, isso que todos nós sabemos. Mas a alma nossa é um perigo, e somente a palavra de Deus é que vai discernir se de fato estamos na alma ou no espírito. É tudo pela palavra. Aquele texto tão maravilhoso de Hebreus 4,12 que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então é pela palavra de Deus que nós vamos saber
se aquilo é do espírito ou se aquilo é da alma. E, infelizmente, muitas pessoas, por não ter um discernimento bíblico, elas brigam, elas até se matam, porque as suas emoções almáticas, elas acham que vem aí de Deus quando é delas mesmas. Olha, eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Cuidado com isso, amados. A Bíblia diz que o justo viveria não pelo sentimento, mas pela fé. Fé é você crer naquilo que você não sente. Eu sei que muitas vezes, quando você está no seu quarto orando, em intimidade com o Pai, você vai perceber ali, vai ser invadido por uma emoção, por uma alegria indizível, que você vai chorar, mas é você e o Pai. Essas demonstrações dentro de muitos templos evangélicos, isso aí é pura alma, A mesma coisa acontece nos campos de futebol, quando está o estádio lotado, aquela energia da alma passa um por outro e todo mundo começa a chorar, e aquela tristeza, de repente estão tristes, de repente estão alegres, mas é tudo almático. E a mesma coisa acontece dentro dos templos evangélicos e também no coração daquelas pessoas que não foram tratadas pela cruz, porque uma vez que foi crucificado com Cristo, morreu, acabou. Agora Cristo é a sua vida, e a vida desta pessoa é dirigida pela pessoa do Espírito Santo que habita em seu coração. Por isso, amados, que eu tenho falado aqui, e volto a repetir, que idolatria não é uma imagem somente, mas tudo que de alguma maneira nós aplicamos qualquer crença. Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui bastante claro. Vocês se lembram da serpente de bronze que foi feita no deserto, mandado por Deus? Ela precisou ser destruída pelo rei Ezequias. Por quê? Por causa do homem que fizeram objeto de adoração. Quando aquele povo de Israel pecou, murmuraram contra o Senhor e contra Moisés, Deus mandou serpentes abrasadoras. E o povo começou a morrer, sendo picado por aquelas serpentes. O povo foi clamar a Moisés, Moisés rogou ao Senhor, e Deus disse: olha, vocês, Moisés, levanta uma haste e coloca uma serpente de bronze. E todo aquele que for picado pela serpente e mirar e olhar para a serpente, vai ser sarado. Só que aquela serpente se tornou ídolo, chamado Neustã. Vamos dar uma olhada aqui, vê só. Em 2 Reis, capítulo 18, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Está vendo aqui? Que eles fizeram daquela serpente de bronze um poste ídolo. Criaram para si a imagem daquela serpente e começaram a adorá-la. E não era para isso. Aquilo era uma figura de Cristo na cruz. E quantas pessoas, cabeças duras, estão aí sendo subjugadas, são criadoras de ídolos, estão aí nas garras do diabo, não são libertas, estão fazendo aí cultos de libertação, estão buscando aí pastores e pastoras com ministérios especiais, para que venham e ora por elas, para que elas sejam libertas. Queridos, Deus não tem ninguém especial no seu reino. Deus não faz acepção de pessoas. Então, amados, por isso que nós damos muita ênfase na palavra do novo nascimento. Mas, novo nascimento, essa doutrina assim, do novo nascimento, tem muitas pessoas que fazem dessa doutrina do novo nascimento uma idolatria. Eles ficam com a doutrina e não com a realidade, porque Cristo não veio para que nós defendêssemos a doutrina do novo nascimento. Ele veio com uma finalidade para nos dar vida e vida em abundância. Então, tem muitas pessoas que não ganham uma real experiência de novo nascimento porque estão com uma doutrina e não com a realidade. Novo nascimento é Deus na cruz em Cristo, trocando o nosso coração, crucificando a nossa velha vida, mas pela ressurreição nos dando a sua própria vida. Isso é novo nascimento. Então, meus queridos irmãos, nunca subestime o poder de um ídolo, pois qualquer imagem ou objeto que
nos apegamos como representação divina, é incapaz de retratar a plenitude da identidade de Deus. Ela é incapaz. Isso certamente nos levará ao caminho tortuoso da desobediência. Por isso que o salmista escreveu acerca dos ídolos, lá no Salmo 115, versículo 8. Olha só, que coisa aqui interessante. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Quem faz ídolos se torna semelhante a eles. Normalmente foi um ídolo de pau, por isso que existem muitos crentes cara de pau, né? Cara de pau. E não é difícil para o povo de Deus forjar ídolos. Aí, porque o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos, né? Então, amados, Deus, ele proibiu a adoração de imagens. E por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque é errado colocar no culto qualquer coisa que não seja permitida pelo Senhor. O homem, ele sempre desejou adicionar ideias, adicionar pensamentos, práticas humanas ao culto do Senhor. E nós, seres humanos, também temos a tendência de desprezar o teocentrismo em detrimento do antropocentrismo, né? Ou seja, nós colocamos as ordens divinas de lado e enxertamos no culto os nossos gostos e as nossas vontades. Sabe por quê? Porque nós tentamos dar uma nova cara, adicionando coisas que não nos foram permitidas pelo Senhor. Agora, Deus já sabia da tendência humana de adicionar coisas materiais e visíveis no culto ao Senhor. Então, isso acontece porque Deus é incorpóreo, invisível e só pode ser percebido espiritualmente. Agora, amados, como o homem caído, ele não é capaz aí de ter qualquer percepção espiritual, então ele começa a criar meios, começa a criar mecanismos, formas que possam ajudá-lo na comunicação com este seu Deus. Por isso que lá em Isaías 47:13, a Bíblia diz assim: já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Né? Então, por isso que devemos tomar muito cuidado com aqueles crentes que dissecam os astros, porque a palavra fala que desses falsos profetas, né, existem muitos falsos profetas dentro das igrejas hoje. Eles predizem o que há de vir sobre ti. Agora, amados, toda profecia fora das escrituras sagradas deve ser lançada fora no lixo, não tem valor nenhum. Olha, muito cuidado, você que talvez é um profeta aí, iludido e iludida que não nasceu de novo, cuidado. Eu quero chamar sua atenção para que você leia depois na sua Bíblia, em Apocalipse 22, verso 18, onde lá está escrito assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, todas as profecias que Deus deixou para nós estão na palavra. Então, eu não preciso de que venha um falso profeta, fala para mim que Deus mandou dizer isso, aquilo. Não. Tudo aquilo que Deus mandou dizer para mim está escrito. Está escrito, e eu preciso de crer na palavra de Deus, porque os profetas, o Senhor bate de frente contra esses profetas de meia tigela. Eu não tenho vergonha e medo de dizer que são profetas de meia tigela, porque se fossem profetas do Senhor, iriam profetizar aquilo que está escrito. Por exemplo, lá em Jeremias 23, verso 16, olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler a Bíblia agora. Jeremias 23, verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Está vendo aqui? Esses profetas, Deus diz para não dar ouvidos a ele. E tem muitos evangélicos que gostam de ouvir esses profetas com as suas profetadas,
são crentes que gostam de serem enganados. E a Bíblia vai dizer também aqui no versículo 21, ela diz assim, o Senhor está dizendo, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Deus não falou a eles e eles profetizaram. Deus nos fala pela sua palavra. Olha o versículo 25, o que diz? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Né? E agora veja o versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração? Versículo 30. Irmãos, esse capítulo 23 de Jeremias ele é precioso. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. E o versículo 31 diz assim, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. E essa crentalhada gosta de ouvir essa baboseira desses profetas. Não foi o Senhor quem disse, e começa a criar imagens em suas mentes, como que palavra de Deus, sendo que ele não disse. Tudo aquilo que Deus disse para mim e para você está escrito em sua palavra. Portanto, meu amigo, minha amiga, você é uma pessoa inteligente. Fique com a palavra de Deus. Não se deixe enganar. Creia como está escrito, porque se você não crer como está escrito, a sua crença é em vão, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Cuidado com ídolos, cuidado com aqueles que predizem o que há de vir sobre ti, aqueles que fitam os astros, os horóscopos. Tem muitos astrólogos dentro das igrejas evangélicas, são aqueles filhos do diabo, são aqueles homens e aquelas mulheres que o apóstolo Paulo fala na sua 2 Coríntios, no capítulo 11. Abra a sua Bíblia, vamos ler o que ele está dizendo aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 até o 15, presta atenção, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amados, isso é muito sério. Então está na hora de você despertar do sono, dessa sonolência espiritual. Está na hora de você pedir ao Senhor que abra seus ouvidos para que você possa ouvir a palavra de Deus e beba a água limpa do pote que Ele tem para te oferecer, que é Cristo. Cristo é tudo, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa ressurreição, Cristo é a nossa verdade, Cristo é o nosso pão, é a nossa água, Cristo é o nosso tudo. Por isso que quando uma pessoa se volta para ídolos, significa que ela está cega espiritualmente. Voltar-se para ídolos depõe contra a inteligência humana, meus irmãos. Eu construo uma coisa e depois reverencio aquilo que eu mesmo construí. Que absurdo! Você tem que conduzir o seu Deus? Não, a Bíblia diz que o nosso Deus é quem nos conduz, é quem nos guia. Porque quando Deus diz que é um Deus zeloso, Ele está dizendo, olha, eu quero exclusividade. Eu não admito coração dividido. Eu não admito que você se volte para outros deuses. Eu não permito que você tenha relacionamentos com outros deuses. Irmãos, Deus proíbe que façamos para nós imagem de escultura, mas deseja que eu e você tenhamos a imagem de Cristo. E a única maneira de ganharmos a imagem de Cristo é necessário perdermos a imagem que trouxemos do velho Adão. Por isso a vida com Deus é uma vida substituída, ou seja, não mais eu, mas Cristo. E uma vida substituída é uma vida crucificada. Ou seja, nós morremos com Cristo e também ressuscitamos com Cristo. Quando cremos neste fato, nós temos a imagem de Deus na pessoa de Cristo como o Deus verdadeiro vivendo em cada um daqueles que creram.
Por isso que Colossenses 1,15 a Bíblia diz assim: este, se referindo aqui a Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quem tem Cristo tem a imagem de Deus. E quem não tem Cristo não tem a imagem de Deus, tem a imagem de Adão. Por isso que essa imagem de Adão é uma imagem que terrena, uma imagem que Tiago fala demoníaca, perversa, pecaminosa. O cristão nunca vai descansar, nunca vai se tornar uma pessoa satisfeita enquanto não crê na sua morte e ressurreição com Cristo. Somente assim que ele vai deixar de ser um homem e uma mulher idólatra. E ele não mais vai fazer para ele imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus e nem embaixo da terra. Irmãos, que Deus, por sua graça, revele esta verdade ao seu coração. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que foi ministrada, que foi lida, que foi explicada. Obrigado porque o Senhor nos deu o segundo mandamento. E ele, para aqueles que creram, não são mandamentos penosos, porque Cristo já cumpriu e veio a ser a nossa suficiência. Temos a tua imagem ela é completa em nós, ó Pai. Temos toda a sua plenitude que está na pessoa do Filho. E queremos conhecer o Filho. Pai, nos livra, nos guarda de tudo e de todo qualquer tipo de idolatria, de imagens que muitas vezes nosso coração cria. Por favor, Pai, operas a obra da cruz em nós profundamente e nos livra de nós mesmos, da nossa natureza perversa. Ó Pai, obrigado porque na ressurreição, juntamente com Cristo, o Senhor nos deu um novo coração, um coração sensível à voz da tua palavra. Pai, muito obrigado por todos que ouviram esta ministração e se revela a eles e leva eles a Cristo para que então eles sejam regenerados. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, graça e paz, um bom dia para todos vocês. Deus abençoe. Até a próxima ministração. Um abraço. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19 horas. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Santo, santo, santo é seu nome. Santo, santo, poderoso, yeah! Jesus, Filho de Deus. Santo, maravilhoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, yeah! Deus forte, conselheiro e Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, pois o Senhor é justo e fiel, e pela porta entrarão no céu, no céu, no céu. Ah
é seu nome. Santo, santo, poderoso, yeah! Jesus, Filho de Deus. Santo, maravilhoso, Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, yeah! Deus forte, conselheiro e Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, pois o Senhor é justo e fiel, e pela porta entrarão no céu, no céu, no céu.